Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do AP1207. Meu nome é Stephanie. Já deixa seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos lá para o nosso segundo vídeo do canal, falando sobre por que a gente decidiu comprar um apartamento e mudar completamente o nosso estilo de vida. Bom, nós nos casamos em 2008. Levamos 4 anos para ter a nossa primeira filha. E nisso a nossa casa, que é essa aqui que a gente mora, já estava aqui, já estava construída, porque a gente construiu antes de casar. Tinha muita coisa para ser feita, muita coisa mesmo. A gente só tinha casa no terreno, o terreno é todo em aclive, né? Então a gente teve que ir fazendo as coisas bem devagarinho. Naquele tempo a gente não tinha dinheiro, a gente, né, não tinha dinheiro para fazer as coisas. A gente teve que fazer as coisas muito bem devagarinho, porque nem os móveis de dentro de casa a gente tinha direito. O que a gente tinha era ou emprestado ou doado. A maior parte dos móveis foi emprestado da minha avó. Então, conforme a gente foi conseguindo comprar os móveis, a parte exterior, o terreno, a gente não mexeu em nada, a gente não fez nada durante 4 anos. Quando a gente decidiu ter a nossa nenê, porque as nossas 2 filhas foram planejadas. Então, quando a gente decidiu ter a nossa primeira filha, automaticamente a gente já se preocupou em dar um pouco mais de segurança e de mobilidade segura, porque a gente andava aqui no inverno é muito úmido, tem muita chuva. Para quem não sabe, a gente é do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha pequena chamada Portão. E é 45 quilômetros da capital, Porto Alegre. Então aqui no inverno é muito úmido, tem chuva e barro vermelho aqui, então é muito fácil escorregar, muito, né? Era muito fácil naquela época, no tanto que eu tive um incidente grávida, eu escorreguei na rampa, grávida, graças a Deus não cheguei a cair, consegui me apoiar sem cair, mas foi um sustinho, né? Então a gente começou a fazer as devidas obras. A gente construiu a garagem primeiro, lá na frente a gente fechou todo aqui, no meu lado esquerdo, aqui é o final do nosso terreno, e aqui do lado direito a parte da frente do terreno. E então a gente fechou todo de muro atrás, porque a gente teve que fazer muro de contenção, porque o nosso terreno era mais baixo do que o terreno de trás e mais baixo do que o terreno do lado. Então a gente teve que fazer o muro de contenção atrás e aqui na lateral. A gente foi fazendo assim, aos poucos. E quando a minha filha já tinha uns 2 anos, que foi que a gente tava assim, com o terreno, vamos dizer assim, pronto, né? Com todos os muros, com a garagem sendo utilizada. A gente aterrou, a gente tirou toda a terra que tava aqui atrás nos fundos e levou pra frente, porque aqui na frente tinha um buracão, né? A gente pode, vou pegar e vou deixar algumas fotos aqui na edição, vou pedir pro meu esposo deixar, de como que era antigamente. E isso tudo, essas obras, essas coisas assim, a gente foi fazendo morando, né? Então sempre tem muita bagunça, sempre tinha muita sujeira. Até hoje sempre entra muita sujeira pra dentro de casa, porque só quem sabe, quem mora em casa sabe como é que a casa praticamente tem contato direto com a rua, né? Então se tu não tem um pátio inteiramente de piso frio, de cerâmica, tu tem interferência de sujeira dentro de casa. E então a minha filha, a gente terminou essa etapa, a gente começou a fazer algumas melhorias. A nossa casa já começou a dar uns defeitos, tivemos que reformar o banheiro aqui da suíte, tivemos que
trocar o telhado umas 2 vezes, porque a gente tinha goteira e não sabia de onde vinha. E assim foi indo. Até que a gente deu... daí quando a minha filha tinha 4 anos, a gente decidiu ter a nossa bebê, que hoje tem 3 anos. Então, a gente decidiu ter a bebê e o terreno estava praticamente pronto, né? Não tinha mais muita coisa para fazer, era apenas algumas melhorias de estética, alguma coisa assim. Não tinha muito o que construir. Só que a minha casa foi feita e calculada para uma família pequena, ela não foi feita e calculada para uma família grande. No máximo, um casal e um filho, porque são 2 quartos, né? Só é um quarto bem pequeno aqui, o da minha filha, que fica aqui na nossa frente, aqui atrás, aqui na minha frente. E o nosso, que é a suíte. Lá embaixo, a minha casa é um sobrado. Lá embaixo fica a sala, cozinha integradas e o banheiro social. Só que até então, desde que a gente fez a planta da casa, a ideia era construir aqui para os fundos. No tanto que aqui no hall da escada, a gente tem uma armação na parede, construída na parede, que possibilita a gente abrir uma porta pro lado de lá e terminar a construção. O plano sempre foi fazer mais um quarto aqui em cima, provavelmente suíte, e lá embaixo fazer a cozinha, e aonde é a cozinha e a sala, a gente ia fazer sala e sala de jantar. Ia ficar uma casa muito boa, né, tudo. Só que quando a gente foi tendo essas pequenas reformas, pequenas obras durante esses 12 anos, o fato de querer construir alguma coisa que nós iríamos estar morando dentro foi desanimando. Foi desanimando. Eu fui querendo outras coisas também. Eu queria um closet, eu queria um banheiro com banheira, sabe? Então a gente também ia fazer um aumento pra cá, que ia aumentar lá embaixo a sala e ia aumentar aqui em cima o meu quarto. E o meu esposo chegou também na seguinte ideia: não, vamos vender a casa e a gente compra outro terreno e constrói do zero, porque ficar grudando casa em casa, porque seria uma nova casa que nós ia construir, tanto lá quanto aqui, ia ser praticamente 2 peças, né, grudado numa casa. Ele disse que não ia ficar legal, que podia gerar problemas de trinca entre os 2 pavimentos, aquela história inteira, né. Então a gente acabou desistindo de construir aqui nesta casa, nesse terreno, ampliar, e resolvemos comprar outro terreno e construir uma casa maior. E sim, gente, a gente queria comprar 2 terrenos, que é de uma conhecida do meu esposo, que trabalha com ele na firma dele. Na firma que ele trabalha, na verdade, né, não é dele. E nós íamos comprar esses 2 terrenos e mais o da esquina, que ainda é do dono do loteamento. E a gente queria fazer a mansão, a casa dos sonhos. Sim, a gente ia investir muito dinheiro para fazer. Não sei quanto tempo ia levar para fazer, não sei quanto dinheiro ia custar para fazer, mas nós queria fazer a mansão. E um belo dia, uma amiga minha, a Juliene, Ju, beijo pra você, chegou e disse assim: eu e o Ismael, que é o esposo dela, queremos comprar um apartamento, porque a gente já tá cansado
de cortar grama, de ter que estar cuidando do pátio, de fazer isso e fazer aquilo. E isso também no meu interior era uma frustração e uma coisa que eu me irritava, porque eu nunca parava de limpar. Ah, louça, brinquedo, essas coisas de criança a gente sempre tem. Mas o fato de tu ter uma casa com gramado, dá muita sujeira, dá sujeira. Tanto que meu marido cortou, já faz 3 semanas que meu marido cortou a grama. E até hoje tá entrando fiapo de grama. E nós temos a máquina que recolhe grama. Então, gente, eu peguei ali naquele momento que ela falou, a gente tá cansado, a gente tem que limpar e manter pátio, limpar a casa, a gente vai comprar um apartamento. Tipo, me caiu uma ficha assim, ó, parece que foi Deus dizendo, é isso que tu tá procurando e tu não sabia. E daí eu comecei a pensar, eu acho que um apartamento seria bom pra nós, um apartamento seria bom pra nós. Por quê? A gente tem terreno, a gente tem casa, a gente tem cachorro, mas a gente não tem tempo e nem disposição e nem vontade de estar cuidando de tudo isso. O meu marido não é uma pessoa que está de folga e está na terra, enfiado na terra, cuidando da terra. Eu muito menos. Então a gente limpa quando tem que limpar, porque não tem mais jeito. A gente faz as coisas, corta a grama, que tem que limpar porque tá entrando areia aranha dentro de casa, ou porque a gente vai receber uma visita e a grama tá no joelho, sabe? Então a gente não somos casais que gostam de mexer em terra, em planta. Eu não sei cuidar de planta, não sei. Todas as plantas que eu já peguei, já comprei, botei dentro de casa, morreu, tive que botar num vaso ali fora, que elas até renasceram, reviveram, não sei como, e estão lá se virando sozinhas, porque eu não mexo nelas. Então, eu cheguei nessa conclusão, se a gente tem casa, tem terreno, tem cachorro, tem tudo isso, e não cuida, não sabe cuidar, não sabe administrar, não sabe cuidar, por que eu mudei? Por quê? Eu falo para meus amigos, eu vivo num apartamento de 40 metros quadrados. A nossa casa tem 84 metros quadrados, os 2 pavimentos. Eu vivo em 42, porque eu fico só lá embaixo. Eu fico na sala e na cozinha o dia inteirinho. Eu acordo, eu levanto, eu vou pra sala e pra cozinha e eu fico lá o dia inteiro. Eu não saio no terreno, a não ser se eu preciso sair de carro e sair de casa. Ou se o vizinho chama alguma coisa. Mas eu não saio de dentro de casa. Então eu digo que eu já moro em um apartamento de 42 metros quadrados. O meu esposo e as minhas filhas aproveitam um pouco mais do que eu. Mas é pouca coisa também, né? Porque elas começaram a aproveitar mais quando meu marido fez uma casinha nos fundos ali. Elas começaram a aproveitar mais, sair um pouco mais no terreno. E daí agora elas estão aproveitando mais. Então, eu decidi procurar apartamento, sabe? Depois que caiu essa ficha, que eu vi que o que a gente tinha não era o que a maioria das pessoas sentia em ter uma casa. Ai, eu acho lindo, gente, eu acho bonito ter um terreno, ter uma casa. Só que eu acho bonito um terreno, uma casa bem cuidada. E a gente não cuida, então não precisa ter. Então eu comecei a procurar. Eu nem falei com meu marido. Eu simplesmente comecei a procurar apartamento. E com certeza eu queria um apartamento que fosse maior que a nossa casa, porque não adiantava a gente se mudar para um apartamento que fosse ou o mesmo tamanho ou menor do que a nossa casa, não tinha nem cabimento, e que tivesse uma infraestrutura mínima, tipo, no mínimo uma piscina, no mínimo uma pracinha e um salão de festa, porque praticamente todo ano a gente gasta com festa em salão de festa. Então eu comecei a procurar apartamento. E foi assim que eu decidi morar num apartamento. E eu me frustrei muito logo quando eu falei pro meu esposo que eu tava procurando apartamento, que eu queria morar em apartamento, que eu queria mudar daqui, vender a casa e morar em apartamento. E ele dizia que não, que ele não queria apartamento, que era para nós
comprar então o terreno e fazer. Eu até dei a chance pra ele, eu disse assim, não, então tu liga pra menina, que eu não vou citar o nome, né? E faz a proposta pra ela, compra os terrenos, desculpa, que daí eu vou ficar mais tranquila. Porque o meu grande problema é que a gente já falava há mais de 3 anos, a gente já falava em vender aqui e comprar ali. Vender aqui e comprar ali. Eu cheguei a entrar em contato com ela dentro desses 3 anos, acho que uma vez por ano, umas 3 vezes, pra ver quanto que tava o valor e se ela não tinha vendido ainda pra nós comprar. Só que a gente nunca avançava disso. A gente nem partia pra uma negociação e nem nada. Eu só ligava, perguntava se tava e dizia que eu queria, mas nós não andava. E isso me irritava muito, porque ele não tomava atitude de realmente, então, comprar o terreno para quando a gente conseguir vender a casa, começar a construir lá. Daí, então, eu peguei e falei para ele, né, tá, então, se não quer morar em apartamento, então, compra o terreno que quando a gente vender a casa, a gente começa a construir lá. Nem que a gente tenha que fazer uma casinha pergolada, aquelas casinhas de madeira pergolada ali, a gente vai morando ali no terreno onde não vai ter nada por enquanto. Só que daí realmente ele entrou em negociação, só que ele não quis o valor que ela queria e ela também não quis baixar o valor. E ele não comprou, e eu disse, tá, então nós vamos tentar comprar um apartamento, porque se tu não fez o combinado, a gente vai voltar pra estaca zero, onde é que eu procurei apartamento e quero morar em apartamento. E isso levou, em média, uns 3 meses, né, dessa negociação e comigo e ele, né, de eu tentar convencer ele de morar em apartamento. Mas eu já tinha visto os apartamentos e já tinha decidido que eu queria morar no nosso prédio, no nosso condomínio. Com a minha corretora Maristela, né, da corretora Matos, que me levou lá. Foi uma das primeiras visitas que eu fiz, foi com ela, em outro apartamento. E eu disse que não era aquilo que eu queria. E daí eu falei o que eu queria. E ela disse, tá, então eu sei onde é que eu vou te levar. E ela me levou lá. E eu vi o apartamento, vi o condomínio, tudo. Era tudo que eu queria. E muito mais, né? Porque eu queria o básico, eu queria uma piscina e um playground e um salão de festa grande que desse pra, no mínimo, 40, 60 pessoas. E o apartamento, né, grande, era o apartamento que eu fui olhar é o apartamento maior que tem no condomínio, que lá no condomínio são 2 tamanhos. São de 118 metros quadrados e de 101 metros quadrados. Então eu fui olhar o de 118. Me apaixonei. E daí, a partir daí que eu falei pro Ricardo que eu realmente estava procurando apartamento e que eu já tinha visitado alguns apartamentos e que eu tinha visitado esse e que era um máximo e que, né, que o condomínio era o máximo e não sei o que, e que eu queria que ele fosse ver. Daí a nossa negociação de convencer ele começou aí, depois que eu já tinha escolhido o apartamento, depois que eu já tinha visto. Então foi assim que eu cheguei à decisão e a negociação, e o resto tem que ficar para um outro vídeo, porque vai ser como eu fui procurar, né, que na verdade eu até já falei um pouco, mas tem mais histórias aí detalhadas, então o resto eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou tentar postar um vídeo por semana, gravado assim, e talvez um vlog por semana. Então serão 2 vídeos, um vlog e um vídeo por semana. E se inscreva no canal, aqui embaixo, no botãozinho vermelhinho. Deixa seu like, compartilha com os amigos
E muito obrigado por estar aqui compartilhando com a minha história, com a história da minha família. E logo, logo vai ter vídeos mais focados no AP, que também é a proposta do nosso canal. E um beijão e até a próxima!